Xalaim, amados irmãos. Irmãos, eu vou fazer um vídeo aqui para apresentar algumas grandiosidades das coisas do Pai. E antes de eu subir aqui para fazer esse vídeo, eu fiz uma oração e pedi uma palavra para deixar para os irmãos aqui. E o Pai me deu esta palavra para mim anunciar para os irmãos. Ela se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 19. Vou mostrar aqui para os irmãos. Aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 19. Certo? Vamos lá. Vamos dar uma lidinha nela aqui, para a gente meditar nela um pouco. E faz tempo que eu não faço vídeo. E eu pedi ao Pai para ele me dar um vídeo e ele fez logo com uma bronca. Mas depois amorteceu um pouco. Mas olha só. Avisaram a Joabe. O rei chora e se lamenta por causa de Absaliel. Absaliel é o filho do rei Daudá. Daudá é aquele que matou o gigante Golias, tá? Daudá é o verdadeiro nome dele. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque o exército compreendeu naquele dia que o rei estava em grande angústia por causa do seu filho. Naquele dia, o exército entrou furtivamente na cidade, como faria um exército coberto de vergonha por estar fugindo no meio do combate. O rei tinha o rosto coberto e clamava em alta voz: meu filho Absaliel, meu filho Absaliel, meu filho, meu filho. E Joabe se aproximou do rei no interior da casa e lhe disse: tu cobres de vergonha o rosto de todos os servos que hoje salvaram a tua vida, e dos teus filhos e das tuas filhas e das tuas mulheres e das tuas concubinas, porque amas os que te odeiam e odeia os que te amam. Pois demonstraste hoje que chefes e soldados nada são para ti, porque agora sei que se Absaliel estivesse vivo e nós todos mortos, hoje tu acharias tudo muito bem. Aí, a sequência é o que o Pai disse para mim: vamos e fala com o seu povo. Entendeu? E é por isso que eu estou aqui. Faz dias que eu não tenho gravado vídeo. E o Pai, eu tenho sempre dado algum argumento, alguma coisa, ou não tem achado, sei lá, desse motivo. Esperando o Pai falar para mim uma palavra, para mim trazer um vídeo para os irmãos. Aí o Pai me trouxe essa palavra aqui: vamos e fale com o teu povo, povo de alma. Então, eu já tenho alguns dias preparado um slide para apresentar para os irmãos as grandiosidades das coisas do Pai. E eu vou apresentar aqui para os irmãos a grandiosidade que o Pai tem me instruído para apresentar para os irmãos. Aqui, ó. Gematria. Irmãos, a gematria, ela nos revela no hebraico a representatividade das letras e dos números. E se nós observarmos aqui, ó, nós temos aqui o Aleph, ele é representado pelo boi, a força, o Beit, a casa. Se juntarmos essas duas letras aqui, ela forma a palavra Abba. Abba. Abba é pai. Pai é a força da casa. E todas as letras, elas têm uma representatividade, uma semelhança. E tem um número correspondente a cada letra. Os números, eles vão de 1 a 400, ou seja, começa de 1, 2, 3 até 10. O Yud é o 10. Depois do 10
ela pula para 20, 30, 40, 50 até 100, depois 200, 300, 400. Isso daqui é a gematria, certo? Então, com base nisso, o pai me deu uma inspiração para fazer isso daqui. Ô pai, ó, a gente sabe que o nome do pai contempla o nosso DNA. Olha lá, sequência de números do DNA humano: 10, 5, 6, 5. E a gente sabe também que o nome do pai está na boca dos animais. A palavra fala da boca dos animais do campo e animais domésticos, e das criancinhas é que sai o perfeito louvor. Olha lá, perfeito louvor, Yao. Essa é a pronúncia do nome do pai. Agora, uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar, e eu andei vendo a gematria e descobri essa coisa aqui. O pai me deu inspiração para isso daqui, ó. O nome do pai, as letras, a primeira letra é o Yud, ela representa furo, o olho. A outra é o Re, representa a mão. A outra é o Vav, representa prego. E a outra, o Re, representa a mão. Com isso eu consegui enxergar aqui que o pai contempla o sacrifício do filho. As duas mãos para o alto, o prego e o furo no madeiro. Isso nos dá certeza de que o Messias foi sacrificado e não crucificado, porque se fosse crucificado precisaria de mais um prego no final aqui, por causa da mão, entendeu? Então é só um prego no meio. Então, dessa maneira, o sacrifício do cordeiro, as mãos para o alto e o prego cravado nas mãos, o furo e o olho. Yud é o olho do pai. O pai contempla o sacrifício do Messias, certo? Então, na gematria, nós conseguimos identificar essa proeza. Quando eu falo do sacrifício, irmãos, do Messias, tem um vídeo no canal que o pai me deu inspiração para revelar como é que foi exatamente o sacrifício do Messias, e apenas umas 700 pessoas que viu, tem 730 e poucas visualizações. Então eu afirmo que somente essas pessoas conhecem a verdade, irmão, porque quem não assistiu o vídeo sacrifício diário, não vai saber da verdade. Lá no sacrifício diário está revelado como é que foi o sacrifício do Messias. E lá está revelado que a arca da aliança estava no Gólgota para receber o sangue do Messias. E quem não souber disso também não vai perceber o que os salomonitas vão fazer a respeito da abominação desoladora. Porque como o Pai preservou o sangue do Messias por mais de 2000 anos lá na pedra e sobre a arca, e o sangue está vivo ainda, só que os salomonitas, o judaísmo, descobriu que a arca está lá, e eles estão fazendo o templo e já fizeram o sacrifício da novilha vermelha, né? Já queimaram ela para santificar o lugar do templo, e o próximo passo é eles pegar a arca e fazer o sacrifício sobre a arca. Se o sangue do Messias foi o último sangue que recebeu a arca, qualquer sangue de animal que sobrepor o sangue do Messias é abominação para o Pai. Por isso que a palavra fala, assim que for tirado o sacrifício diário, a arca, e posta a abominação desoladora sobre a arca, será 1290 dias, é o tempo que o Pai vai vir julgar a terra, 1290 dias, entendeu? Então quem não viu esse vídeo, as estrelinhas lá, o sacrifício diário, não vai saber do que eu estou falando, mas quem viu já sabe do que está sendo falado, certo? Então isso aqui é o nome do Pai. Olha que coisa grandiosa: mão, prego, mão, furo, olho, nome do Pai. Agora aqui nós temos aqui agora é o nome do Messias, Yahshua.
Irmãos, eu falei nos vídeos atrás que desceu 2 e as pessoas vieram aqui com fermento dos romanos, que lá no livro lá do Novo está escrito assim, que não só um que desceu, o que de lá subiu, e eu disse que foram 2 que desceram, o pai e o filho. Quando o pai falou com Adão lá no início, que Adão perguntou para ele, pai, como será os homens maus da terra, quando o Senhor enviar o seu ungido? Aí o pai falou para ele, eu estarei com ele todos os dias. Olha aqui o nome do Messias, aqui ó, quantos nomes tem aqui, meus irmãos? Pai e filho, tem 2 nomes, Yao e Yausha, tá vendo? Então isso diz o que confirma o que eu disse a respeito de 2 que desceram, o pai e o filho. Ele desceu junto com o filho, esteve com ele todos os dias, entendeu? Então isso aqui nos revela isso daqui. Quando eu disse a respeito do nome do pai lá, gematria. Aqui está a gematria. Olha só aqui os números 1, 2, 3 até o 10, depois o 10, 20, 30, 40, 60, 70, 100 até 200, depois pula de 100 para 200, 300, 400. Esses são os números das letras do alfabeto hebraico. E em cima, cada letra tem uma representatividade. Boi, casa, camelo, porta, mão, prego, arma, barreira. Cada uma tem um simbolismo. Inclusive essas letras também, cada uma tem certinho nos mandamentos que o Pai mandou. Através de Masha, cada letra ela é semelhante ao mandamento, igualzinho. Mas o que eu quero dizer com isso, meu irmão, saber a gente analisar isso daqui, ó. Olha só, nome do Mashiach, Yausha, pode ser com H aqui, não tem problema, porque esse H é esse rei aqui, ó. Re é o H. Ele assume som de A por causa do nome da letra seguinte, é Vav, o nome da letra é Vav, a pronúncia dela é U, mas o nome é Vav, e o H ele assume o som do nome da letra que vem depois dele, certo? Por isso pode escrever Yausha. E a letra que vem depois, ela tem a pronúncia que é U, entendeu? Mas vamos lá, e com I também, que em português é I, a Babilônia usa aquele chifre do bode lá, que é o Y lá, então, em português escreve com I. Aí eu coloquei aqui na gematria os números das letras do nome do Messias. Ó, o Yud é o 10, o Re é o 5, o Vav é o 6, o Shin é o 300 e o Ain é o 70. Tá vendo? Vamos confirmar aqui, ó. O Yud é o 10, o Re é o 5, o Vav é o 6, o Shin, aqui ó, o Shin é 300 e o Ain é 70. Tá vendo? 70. Então, o que eu fiz aqui, meus irmãos? Olha só, eu somei esses números para saber qual que é o que sobra, qual que é o resultado, qual que é a raiz do número. Então eu sobrei 300 mais 70 mais 6 mais 5 mais 10, deu 391. 391. Se eu somar o 3 mais 9 e mais o 1, é igual a 13. Se eu somar o 1 mais 3, é igual a 4. Tá vendo só? 1 mais 3 é igual a 4. Vamos lá ver o que representa o Messias. O Messias disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha o nome dele, mano. O 4, ó, a porta. Tá vendo? Porta, 4, ó. Não é o 4 de lá? Então, a porta. A porta que nos tira dessa prisão é Yausha. Você viu que maravilhoso, irmão? Vamos confirmar de novo aqui, olha lá. Olha o resultado, 4. 4 na gematria é a porta. Messias é a porta. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Esse é o único nome de Messias
que o mundo todo espalhou os milhões aí, é o único nome que a somatória dá 4. E ele representa a porta. Os outros, de qualquer outro nome, Yehoshua, Yehodá, não representam porta. São engano, mentira. Messias e Yahshua, tem o nome do pai, Yahshua. E Yahshua significa Yah salva. Entendeu? Então a porta que nos tira dessa prisão é Yahshua. Entenderam? Maravilhoso essa explicação, meu. Maravilhoso. Agora vou mostrar uma fotinha aqui de uma casa. Aqui. Vamos ampliar ela aqui. Aí, vamos ver aqui, ó. A casa de Alisha, onde morava o profeta. Irmãos, olha só. Há um tempo atrás, há uns meses atrás aí, eu recebi uma proposta da plataforma aqui, perguntando se eu não queria fazer parceria com as empresas de IA, inteligência artificial, por causa do conteúdo do canal, por causa do que eu tenho trazido mensagens, né, novas, essas coisas, e também para facilitar nos direitos autorais meus, se eu fizer essa parceria. Aí no mesmo dia que eles me mandaram esse e-mail, o pai todos os instantes está junto comigo, vigiando minha vida. No mesmo dia, eu sempre antes de dormir, eu peço uma palavra para o pai, para minha meditação, antes da minha oração, à meia-noite, e o pai me mandou a seguinte palavra. Olha só, na época do rei, na época de Alisha, Alisha foi o profeta que pegou o manto de Alial. Alial subiu na carruagem de luz. E Alisha ficou com o manto, deixou cair o manto e Alisha ficou com o manto. Então é esse profeta aí. Na época dele havia um rei em Israel, e esse rei era cometido de lepra. E ele veio na casa de Alisha para saber o que ele fazia para curar sua lepra. Aí ele chegou na frente da casa de Alisha e falou para o servo dele, falei, meu servo, vai lá e pergunta para Alisha, o que eu devo fazer para ser curado dessa lepra? E aí o servo do rei entrou na casa de Alisha e perguntou para Alisha o que o rei devia fazer para ser curado da lepra. Aí Alisha falou para o servo do rei, fala para o seu rei mergulhar 7 vezes no rio Iordim, que ele será curado. Aí tá bom, aí o servo do rei saiu e falou, rei, meu rei, a Alisha falou para ti mergulhar 7 vezes no rio Iordim, que será curado. Aí o rei ficou bravo, né? Poxa, como é que pode? Que diferença tem a água do Iordim da água lá de onde eu moro? E tal, e ficou bravo, montou no seu carro, seu cavalo, e ia embora. Aí o servo do rei falou, ô rei, meu rei, olha só, se fosse um desafio difícil, tu não ia tentar cumprir até o final? Se fosse, eu ia. Falei, então, meu rei, por que não fazer esse que é tão fácil, tão simples, né? Aí convenceu o rei, falou, tá bom. Aí desceu do seu carro, do cavalo, e foi lá, mergulhou 7 vezes no rio Iordim. Na última vez que ele mergulhou, ele levantou curado, uma pele igual de um bebê. Aí ele ficou feliz, que maravilha. Aí ele entrou na casa de Alisha, falou para Alisha, Alisha, quanto que é que eu devo pagar pela cura da minha lepra? Aí Alisha falou, não é nada não. Aí ele perguntou de novo, mas Alisha, não tem que dar nenhuma esdenha, nenhuma ajuda, nenhuma coisa? Esse rei era cometido de muitas posses, né? Era rico. Aí Alisha falou, não é nada não, segue seu caminho. Tá bom. Aí o rei botou no carro dele, os cavalos, e ia embora. O servo de Alisha, ouvindo essa situação, pensou, nossa,
que ele me desse um dinheiro, eu podia comprar umas terrinhas e uns burrinhos, e plantar, e colher e tal, e ganhar um bom dinheiro. Aí ele correu atrás do rei, falou: rei, meu rei, o meu servo, o meu mestre, não quis cobrar nada pela cura da sua lepra, mas eu gostaria de pedir algum favor, algum dinheiro para ti, para eu comprar umas terrinhas, um burrinho. E o rei tinha muitas posses, né? Desceu do seu carro, cavalo, pegou lá um bom dinheiro, deu para ele estar aqui. E foi embora, feliz pela cura. Aí o servo de Alisha voltou para dentro de casa. Quando ele chegou dentro de casa, Alisha perguntou para ele: ô meu servo, tá tudo bem? Aí ele falou: sim, tá tudo bem. Aí Alisha perguntou de novo: ô meu servo, tá tudo bem? Por acaso o espírito de alma não me mostrou um movimento aí fora? Alguém saltando do seu carro, converseiro, o que aconteceu aí fora? Aí ele falou para Alisha: sabe o que é, Alisha? É que eu vi a situação aí do rei sendo curado, e eu imaginei que eu podia cobrar pela cura para comprar umas terrinhas, uns terrenos, uns burrinhos. E eu fui atrás dele e ele pediu dinheiro para receber esse dinheiro. Aí Alisha falou para ele: pois também recebeste a sua lepra. Aí o servo de Alisha saiu de dentro da casa de Alisha, leproso, corpo branquinho de lepra. Então, por que eu disse isso, meus irmãos? Deixa eu fechar aqui para nós voltarmos aqui na minha cara bonita, minha cara feia. Então, meus irmãos, assim é comigo. Como eu disse aqui no canal, que não criei canal para ser monetizado e nem nunca será. Uma coisa que eu nunca disse aqui no canal é que eu não gosto de religião e nunca gostei de religião. E o que eu venho ensinar aqui não é religião para ninguém. Eu não gosto de religião. Então, se tem alguém procurando religião aqui, está no lugar errado. A única coisa que eu faço é que quando eu busquei ao Pai lá no passado, há 4 anos atrás, eu não busquei religião, eu busquei redenção. E o Pai me mostrou o nome dele. Esse é o meu nome, esse é o nome do meu filho, esse é o caminho e não é religião. Entendeu? Todas as religiões não sabem, mas elas serão extintas da terra. Todas, no 7º dia não haverá religião na terra. Entendeu? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. E mais alguma coisa que venha a seguir, vou mostrar. Assim seja. Um período, depois ele deixava os discípulos e ia orar no deserto. Então, quando a gente tem muito conhecimento, eu andei falando algumas coisas para algumas pessoas aqui, e as pessoas, para, minha cabeça está estourando. Nossa, sabe, é muita informação, muita coisa, eu não estou conseguindo assimilar tudo isso. Então, maneiro, é a mesma coisa. A gente tem que ter um período de absorção do alimento. Depois que a gente digerir, então quando o Messias saía e deixava os profetas, todos eles conversando, eles estavam ali ruminando aquele alimento, estavam comentando, mas você viu isso, mas ele falou aquilo, entendeu? E assimilando o que ele tinha falado. E leva um tempo, depois ele voltava e falava mais coisas, e aí ele saía de novo. Então talvez é essas pausas que eu tenho, sabe, saído do canal e voltado, e falado um pouco, depois dar um tempo, porque se eu começar a falar muito, hoje poucas pessoas vão entender o que eu tenho que o Pai tem posto de entendimento, entendeu? Então essa aqui, irmão, eu reparei uma coisa também nessa imagem aqui onde tem essa onde estou passando o mouse aqui, ó, aqui no centro, tem parece semelhante a um rosto de uma pessoa, aqui há 2 olhos, aqui o cabelo, né? Aqui a boca, parece que tem uma pessoa sentada ali naquelas pedras. Que impressionante, eu vi isso aí, porque não saiu mais da minha cabeça essa imagem desse rosto aqui, ó, nessa tela aqui. Mas vamos lá, vamos
falar das coisas maravilhosas. Eu não sei se ficou boa essa transmissão, mas eu espero que seja. Agora, como é um vídeo, eu posso refinar alguma coisa aí. Depois eu vou conferir. Agora vamos falar de mais uma coisa. Ô irmão, olha só. Quando o Messias veio sobre a terra, havia um rei lá que se chamava Herodes. E aí, o que esse rei fez? Quando ele ficou sabendo que iria vir o Redentor, naquele tempo lá, ele mandou matar todas as criancinhas até 2 anos de idade, tentando ele ceifar a vida do Redentor. O maligno é terrível, né? Irmãos, há poucos dias atrás, Herodes veio de novo, semelhante a Herodes barra Bidê. O rei lá da Babilônia, lá em cima, que estava antes desse lourão aí, ele fez um decreto lá, porque a escritura fala assim: a mulher dará à luz a um filho varão, e ele será alimentado no deserto por tempos e tempos e metade de um tempo. Qual que era o objetivo do inimigo com essa passagem? Tentar ceifar a vida do filho varão. Então o que o Bidê fez? Fez um decreto: todas as mulheres da terra, se quiserem ir lá gratuitamente, com passagem aérea paga, com clínica e passagem aérea de volta, para ceifar a vida do inocente no ventre, gratuitamente. Você viu só como que as coisas, como eu disse na escritura, o Pai sempre me fez todos os vídeos a mesma colocação. Não há nada novo sobre o firmamento. Tudo que foi, é e será. Então, a mesma coisa. Herodes ceifou a vida das criancinhas. A Babilônia fez o mesmo decreto para ceifar a vida das criancinhas. Na época desse decreto, eu ouvi algumas notícias lá de cima, da Babilônia, e eles diziam, alguns comentaristas lá diziam que o número de criancinhas já tinham superado o Holocausto mesmo. E tantos abortos que foi feito lá nesse período aí, entendeu? Muitas águas atrás do filho varão. Primeiro lançou aquela peste no mundo lá, que ceifou a vida de milhões no mundo todo, né? SARS-CoV lá, a vacina, máscara, outra coisa lá, é tudo coisa do maligno. A gente vê as coisas pelos homens, mas não consegue às vezes entender que é coisa do maligno ou do Pai, porque a gente interpreta por causa do homem, né? Coloca o homem que é isso, que foi o lourão e o chinês lá que inventaram, os dois inventaram o vírus lá. E agora o Bidê veio e faz isso, mas a gente tenta relacionar, mas não é o homem, é as coisas do maligno. O maligno trabalha diferente e o Pai sabe a intenção do maligno, por isso que ele fala que ele virá contra a mulher no deserto e a terra abrirá sua boca. O inimigo está trabalhando lá na Babilônia para prender os malfeitores aqui. É só o argumento que eles usam para poder vir contra o deserto e a terra abrirá sua boca. Mas é só para os irmãos saberem que Herodes já esteve aí e já ceifou a vida de milhões de crianças no mundo aí, achando que o filho varão ia nascer criança. Só que o filho varão já nasceu adulto. Nasceu quando? Quando eu busquei ao Pai há 4 anos atrás, não sabia de nada disso, não gosto de religião, não gostava de religião, não gosto. E aí o Pai me revela todas as coisas. Desde o dia do meu nascimento, quando eu nasci, o Pai me recebeu com festa. Fez uma festa para mim no dia do meu nascimento. De lá para cá, Ele me guiou por esse mundo aí afora, cheio de... Trabalhei, criei filhos, família, até eu me prostrar ao Pai e falar: Pai, eu quero a redenção, porque
E eu não sei aonde ir. Estava procurando alguma igreja, alguma coisa. E o pai, não, tem nada a ver com igreja, nada a ver com essas coisas. É isso aqui, ó. Eu e o meu filho. Revelou o nome para mim, o nome do filho para mim. E todas essas coisas que ele tem revelado, que eu tenho colocado aqui no canal. Inclusive, tem vídeos aqui no canal que eu fico triste quando eu olho que só 700 e poucas pessoas que conhecem a verdade. Tem um vídeo, irmão, que o pai me deu uma inspiração tremenda, que eu fiquei maravilhado. O sacrifício perfeito do Messias, das estrelinhas. Eu achava que esse vídeo devia bombar de visualização. Só tem 700 e poucas pessoas que viram esse vídeo. Sacrifício diário. E por que é importante ver esse vídeo agora, meus irmãos? Porque está prestes a acontecer o sacrifício diário. O povo salamoitas, né, que é o judaísmo lá, já queimaram a novilha vermelha lá para ungir o local do templo, entendeu? E estão preparando para isso. E o sacrifício diário, quem assistiu esse vídeo vai saber do que eu estou falando. Quem não assistiu vai ficar, mas não é isso, é aquilo, acreditando em coisas manipuladas que inventadas antigamente. A arca da aliança estava no Gólgota, 2000 anos com o sangue do Messias lá. Então ela é que representa o sacrifício diário do Messias que estava lá até hoje. Eles pegam a arca, põe no templo, e qualquer sangue de animal que sobrepor o sangue do Messias é abominação. Porque o Pai deixou lá na rocha o sangue do Messias, até hoje, mais de 2000 anos, está vivo ainda o sangue dele lá. O Pai preservou o sangue dele vivo, e o sangue dele foi espargido sobre a arca, e está vivo ainda. Então, se eles colocar qualquer sangue de animal, é abominação para o Pai, mano. Entendeu? E é o que eles vão fazer. Você está perto deles fazer isso aí. Entendeu? Porque na Escritura fala que o templo será construído em 7 semanas. E as tréguas que eles deram para a guerra lá é de 8 semanas. 2 meses, são 8 semanas. A tranquilidade lá. Entendeu? E o inimigo virá contra a mulher, nesse período que está no deserto, depois vai voltar para guerrear contra o povo do Pai, lá na Terra Santa. Entendeu? Então estamos exatamente vivenciando todos esses períodos. Basta observarmos as coisas. E até o sol, que eu tenho observado, ele também está chegando ao momento em que não dará a luz por 3 dias, conforme revelado aqui. É lógico que, volto a dizer, o calendário humano, essas coisas, foi totalmente manipulado e não coincidiu com o mesmo calendário que foi lá do passado. Mas assim que o inimigo vier e a terra abrir sua boca, vai representar o sacrifício do cordeiro, entendeu? Só que aí eles vão pôr abominação. E também tem outra coisa que eu tenho observado aí, que eles identificaram um objeto voador vindo em direção da terra, que eles nunca tinham visto essa trajetória, e ele está vindo para o lugar habitável. Lugar habitável para eles fizeram um ciclo lá e tal, e em volta da terra. Quem? Lugar habitável, meu irmão, é o Éden, que agora se tornou habitável porque o bode e o cavalo caíram, entendeu? Esse lugar habitável é para onde nós iremos para receber a terra por herança. Vamos ficar lá 1290 dias, enquanto o Pai vem julgar a terra. Depois nós voltamos para terminar o juízo do Pai e deixar como Messias, nós voltaremos. Então, só nós somos o Messias e nós só voltaremos depois desse 1290 dias, depois do sacrifício diário. Então, se você não vê o vídeo do sacrifício diário, é um vídeo que tem as estrelinhas, assim, o firmamento, dá uma olhada lá para você saber o que é o sacrifício diário. Porque vem pessoas aqui falar que já foi, que não sabem de nada. Não foi. Faz 2000 anos que a arca está lá no Gólgota escondido e ninguém tirou de lá o sacrifício diário. Só agora foi revelado que a arca estava lá. E o povo salamoitas, né, descobriram e já vão fazer o templo e fazer o sacrifício sobre ela. Engraçado que eles chamam o pai de Hashem. E quem apareceu lá para construir o templo montado num cavalo branco? Hashem, Abdul Hashem,
ofereceu para fazer o templo gratuitamente. Olha só que maravilha, quem gosta de dinheiro, opa, pode fazer, não precisa gastar nada mesmo, né? Então faça, né? Hashem, olha o nome que eles envolvem, Hashem, Hashem. Ele veio lá, Abdul Hashem, montado no seu cavalo, vai fazer o templo gratuitamente para o povo, para os salamoitas. E aqui eu já tenho falado o que representa o templo, o pai. Não é coisa boa, são os salamoitas que abandonaram o caminho do pai e fizeram o templo, e só pode falar o nome do Criador dentro do templo, fora do templo não pode. E é o contrário, dentro do templo o pai não habita. Falar o nome do Criador dentro do templo é usar o nome do pai em vão, entendeu? Peca o segundo mandamento. Então o pai não habita dentro do templo, que ele falou para Daudá, por acaso eu mandei todos os juízes e eu pedi para algum deles fazer o templo para mim, por acaso, entendeu? Mas o filho dele, Salomão, fez o templo, né? Oh, sabedoria! Coitada, não teve sabedoria nenhuma, senão ele não morreu na iniquidade. Salomão morreu na iniquidade e Daudá morreu nos braços do pai. Fez tudo em agrado ao pai. E sempre dizia nos seus eventos, nas suas festas e tudo, o nome do pai tem que ser anunciado por todas as línguas e povos. Entendeu? Daudá fazia isso. Salomão não fazia isso. O negócio dele era buscar a riqueza dessa terra. Por isso que diz, quem busca a riqueza dessa terra nunca se saciará. Bom, meus irmãos, acho que já foi um bom tempo de vídeo. Vamos ver se ficou bom aqui. Eu já posso mandar para os irmãos. Se ficou bom, eu estarei colocando no canal. Que assim seja, irmãos, que o Pai resplandeça os seus olhos sobre cada um de vós e te seja longânimo. Shalaim, amados irmãos. Shalaim.